O milagre, que veio, disfarçado de crise. O dia em que Deus tirou tudo de você para salvar sua alma. Gabriel tinha tudo, ou pelo menos tudo o que o mundo diz que importa. Aos 35 anos, era dono de 3 empresas lucrativas, dirigia carros importados, morava em uma mansão impressionante no melhor bairro da cidade, e seu extrato bancário tinha mais zeros do que a maioria das pessoas veria na vida inteira. Mas havia algo que ele não tinha mais: Deus. Não de forma consciente ou deliberada. Foi acontecendo gradualmente, como uma erosão silenciosa. Primeiro, parou de ir à igreja aos domingos porque precisava trabalhar. Depois, a Bíblia que ficava na cabeceira juntou poeira por meses. As orações, que antes eram diárias e sinceras, se tornaram raras e mecânicas, apenas em momentos de conveniência. Gabriel substituiu a fé pela ambição. Trocou a presença de Deus pela presença do sucesso. Sua esposa, Júlia, tentou alertá-lo inúmeras vezes. "Gabriel, você está mudando. Não reconheço mais o homem com quem me casei", dizia com lágrimas nos olhos enquanto ele checava obsessivamente e-mails durante o jantar em família. Seus 2 filhos pequenos esperavam pelo pai, que nunca chegava para o jogo de futebol, para a apresentação da escola, para simplesmente estar presente. "Papai está ocupado construindo nosso futuro", ele justificava, sem perceber que estava destruindo o presente deles. Gabriel acreditava sinceramente que estava fazendo tudo certo. Provia financeiramente, dava conforto material, pagava as melhores escolas. Mas estava emocionalmente ausente e espiritualmente morto. Seus negócios prosperavam de forma meteórica e impressionante. Cada mês batia novos recordes de faturamento. Gabriel se sentia invencível, abençoado e escolhido. "Deus está me recompensando", pensava quando fechava um grande contrato, sem perceber que Deus há muito não fazia mais parte de suas decisões. Suas escolhas se tornaram progressivamente mais questionáveis e antiéticas. Contratos desonestos que prejudicavam pequenos fornecedores. Decisões que priorizavam lucro sobre pessoas. Ele justificava tudo como necessário para vencer no mercado competitivo. Velhos amigos da igreja que o confrontavam eram afastados. "Vocês não entendem o mundo dos negócios", dizia com arrogância crescente. Gabriel estava construindo um império sobre areia movediça moral. E não percebia que estava afundando espiritualmente. Então, em uma terça-feira comum que mudaria tudo para sempre, o império começou a desmoronar. Acordou com uma ligação desesperada do contador. "Gabriel, precisamos conversar urgentemente. A Receita Federal está investigando irregularidades graves." O coração dele disparou. Nas semanas seguintes, descobriu-se que um sócio corrupto havia cometido fraudes usando o nome da empresa dele. Gabriel não estava diretamente envolvido, mas legalmente era corresponsável. Processos judiciais começaram a chover como uma tempestade implacável. Contas bancárias foram bloqueadas judicialmente. A empresa principal faliu em questão de semanas. Tudo pelo que ele trabalhara durante 15 anos evaporou como fumaça. Mas Deus não havia terminado. Como se a falência não fosse suficientemente devastadora, Gabriel começou a sentir fortes dores no peito e falta de ar. No hospital, após uma bateria extensa de exames, o médico entrou no quarto com expressão grave. "Senhor Gabriel, detectamos um problema cardíaco sério. Você precisará de cirurgia e mudanças radicais no estilo de vida." O homem, que sempre fora forte, invencível e incansável, estava agora vulnerável em uma cama de hospital, confrontando sua própria mortalidade. Sua saúde, como sua empresa, estava falindo. O estresse crônico e anos de negligência haviam cobrado o preço. Júlia, embora magoada pelos anos de ausência emocional, estava ao seu lado no hospital. Mas Gabriel via em seus olhos algo que o aterrorizava: resignação dolorosa. Ela não estava mais lutando pelo casamento. Estava ali por obrigação moral, não por amor renovado. "Talvez isso seja um sinal, Gabriel", ela disse suavemente. "Talvez precisemos de um tempo separados para você descobrir quem realmente é." Aquelas palavras foram como uma punhalada final. Ele estava perdendo não apenas dinheiro e saúde, mas também sua família. Naquela noite solitária no hospital, enquanto monitores apitavam e enfermeiras passavam pelos corredores silenciosos, Gabriel finalmente quebrou. Lágrimas que ele reprimira por anos explodiram. Não eram lágrimas de autopiedade superficial, mas de desespero existencial profundo. Tudo havia desmoronado simultaneamente como um castelo de cartas. Dinheiro, perdido, saúde, comprometida, família, desintegrada, reputação, destruída, amigos, inexistentes. Ele estava completamente nu diante de sua própria fragilidade. E pela primeira vez em muitos anos, Gabriel orou.
Não uma oração mecânica e vazia, mas um grito visceral de desespero. Por que, Deus? Por que está fazendo isso comigo? Eu trabalhei tanto, construí tanto, e agora tiras tudo? Onde está a sua justiça? Onde está a sua misericórdia? Sua voz ecoava revolta, mágoa, confusão absoluta. Se me amas, por que me destróis? Se me queres bem, por que permites tamanha devastação? Que propósito pode haver em me tirar absolutamente tudo? O silêncio que seguiu era ensurdecedor e opressor. Não havia voz audível, não havia sinal visível, não havia conforto imediato. Apenas o vazio abismal e a pergunta que martelava em sua mente sem descanso. Por quê? Gabriel se sentia abandonado, traído, castigado injustamente. Onde estava o Deus que prometera nunca deixar nem desamparar? Naquele momento de trevas mais profundas, ele não entendia absolutamente nada. Não via propósito algum. Não encontrava significado. Via apenas ruínas. As ruínas de sua vida cuidadosamente construída. As ruínas de seus sonhos ambiciosos. As ruínas de tudo que acreditara ser importante e essencial. E o que Gabriel não sabia ainda, o que ele descobriria apenas nos dias seguintes que mudariam sua perspectiva para sempre, era que Deus não estava punindo. Estava resgatando. Não estava destruindo. Estava reconstruindo. Não estava tirando. Estava salvando. Porque às vezes o maior ato de amor divino é tirar de nossas mãos aquilo que está nos destruindo lentamente. Às vezes Deus precisa demolir completamente para reconstruir sobre fundação sólida. Às vezes a crise não é maldição. É um milagre disfarçado que você ainda não tem olhos para reconhecer. Gabriel estava no fundo do poço mais escuro, mas não sabia que estava exatamente onde Deus precisava que ele estivesse para finalmente olhar para cima e enxergar a verdade. 3 dias após o colapso emocional devastador no hospital, quando Gabriel estava em seu ponto mais baixo de desespero e questionamento, algo inesperado aconteceu. Recebeu uma visita surpresa de Pastor Miguel, o líder da igreja que ele frequentara anos atrás antes de se afastar completamente. Como você soube que eu estava aqui? Gabriel perguntou surpreso e constrangido. O pastor sorriu. Júlia me ligou. Ela está mais preocupada com você do que imagina. Aquela revelação tocou algo profundo em Gabriel. Mesmo após tudo, mesmo após os anos de negligência, ela ainda se importava genuinamente. Pastor Miguel sentou-se calmamente ao lado do leito e permaneceu em silêncio por longos minutos, apenas segurando a mão de Gabriel. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compaixão. Finalmente ele falou: Gabriel, posso te contar uma parábola que mudou minha própria vida? Gabriel, sem forças para recusar, acenou afirmativamente. Havia um homem que possuía um barco magnífico. Ele amava aquele barco mais que qualquer coisa. Passava todos os dias polindo, consertando, admirando. Mas nunca navegava. Tinha tanto medo de danificar o barco que o mantinha eternamente ancorado no porto. Um dia, uma tempestade violenta veio e destruiu completamente o barco. O homem ficou devastado, sentindo que Deus o havia castigado injustamente. Mas então percebeu algo profundo. Aquele barco se tornara um ídolo que o impedia de viver verdadeiramente. A tempestade não destruiu sua vida. Destruiu sua prisão. Gabriel sentiu algo se remexer dentro de si. O pastor continuou com voz firme, mas amorosa. Você percebe o que Deus está fazendo, Gabriel? Ele não está te castigando. Está te libertando de uma prisão dourada que você mesmo construiu. Seu dinheiro, seus negócios, seu sucesso material se tornaram ídolos que substituíram o próprio Deus em seu coração. E esses ídolos estavam te destruindo lenta, mas certamente. Mas eu perdi tudo. Gabriel protestou com angústia. Tudo pelo que trabalhei desapareceu. Pastor Miguel assentiu. Sim, e agradeça a Deus por isso. A resposta chocou Gabriel. Agradecer? Como posso agradecer por tamanha perda? O pastor se inclinou para a frente. Porque Deus viu aonde você estava indo, Gabriel. E não era um lugar bom. Suas escolhas éticas estavam progressivamente piores. Sua família estava se desintegrando. Sua alma estava morrendo de fome enquanto sua conta bancária engordava. Você estava correndo em direção a um precipício muito pior que falência. Estava correndo em direção à destruição total de tudo que realmente importa. Deus te amou demais para deixar você continuar naquele caminho autodestrutivo. As palavras penetravam no coração endurecido de Gabriel. Então, ele fez o que qualquer pai amoroso faria. Interveio drasticamente. Tirou o brinquedo perigoso das mãos da criança antes que ela se machucasse gravemente. Você acha que perdeu tudo?
Não, Gabriel. Deus salvou o mais importante, sua alma, sua essência, sua chance de recomeçar na fundação certa. Pastor Miguel abriu sua Bíblia surrada em Jó 23:10. Mas ele sabe o caminho que escolho. Quando ele me provar, sairei como ouro. E ele olhou nos olhos marejados de Gabriel. Você está sendo provado, refinado no fogo. E Deus promete que você sairá como ouro purificado, não como cinzas destruídas. A diferença entre ouro e cinzas não está no calor do fogo, mas no que você é feito por dentro. Naquele momento transformador, algo quebrou definitivamente dentro de Gabriel. Não era mais raiva ou revolta, era rendição completa. Pela primeira vez, ele não via a crise como castigo injusto, mas como intervenção misericordiosa. Deus não estava contra ele. Estava por ele de forma tão profunda que precisou ser drástico. Como um cirurgião que corta para curar, Deus removera o tumor do materialismo que estava matando sua alma. O que eu faço agora? Gabriel perguntou com voz quebrada e humilde. Como reconstruo dos escombros? Pastor Miguel sorriu. Você reconstrui diferente. Não sobre a fundação da ambição e do ego, mas sobre a fundação da fé e do propósito. Não para acumular, mas para servir. Não para impressionar o mundo, mas para glorificar a Deus. E você começa pequeno, consertando sua família, restaurando seus valores, redescobrindo quem você é quando tira todas as máscaras. Nos meses seguintes, dolorosos, mas transformadores, Gabriel passou pela cirurgia cardíaca que foi bem sucedida fisicamente e espiritualmente. Durante a longa recuperação, fez algo que não fazia há anos. Leu a Bíblia diariamente. Orou sinceramente. Conversou profundamente com Júlia. Pediu perdão genuíno a seus filhos pelas ausências. Começou terapia para confrontar sua adicção ao trabalho e ao sucesso. Não foi fácil. Houve dias de desespero financeiro real. Noites de ansiedade paralisante. Momentos de dúvida esmagadora. Mas algo mudara fundamentalmente em seu interior. Pela primeira vez em décadas, Gabriel não media seu valor pelo saldo bancário. Não buscava validação em conquistas materiais. Encontrou paz na simplicidade que antes desprezava. Começou a trabalhar modestamente como consultor, ajudando pequenos empresários honestamente. Voltou a frequentar a igreja fielmente. Priorizou jantar com a família sobre reuniões de negócios. Os números na conta eram menores, mas a paz na alma era infinitamente maior. Júlia, vendo a transformação genuína e sustentada, lentamente abriu seu coração novamente. Este é o homem com quem me casei, ela disse chorando enquanto se abraçavam. Bem-vindo de volta. Não foi uma reconciliação instantânea mágica, mas uma reconstrução consciente e diária do que fora quebrado. E dessa vez, sobre a fundação certa. 2 anos depois, em uma manhã de domingo ensolarada, Gabriel estava de pé diante da congregação da igreja, compartilhando seu testemunho com voz emocionada, mas firme. Eu achei que Deus havia me abandonado quando tirou tudo, mas Ele estava me salvando de mim mesmo. Achei que a crise era uma maldição, mas era o maior milagre disfarçado da minha vida. Porque Deus me amou demais para me deixar continuar morrendo lentamente de sucesso vazio. Hoje tenho menos coisas, mas tenho mais vida. Menos dinheiro, mas mais riqueza verdadeira. Menos conquistas impressionantes, mas mais propósito real. Sua voz quebrou de emoção. Se você está passando pela tempestade agora, ouvindo Deus tirar coisas que você achava essenciais, eu quero te dizer algo importante. Ele não está te punindo. Está te salvando. Não está te destruindo. Está te reconstruindo. E quando a tempestade passar, você olhará para trás e entenderá que aquilo que você chamou de pior momento foi, na verdade, o ponto de virada para o melhor capítulo. E você que está assistindo agora, passando pela sua própria tempestade? Está perdendo algo que achava que definia você? Pare e reflita profundamente. E se Deus não está tirando? E se está salvando? E se a crise não é o fim, mas o recomeço necessário? Às vezes, Deus precisa esvaziar nossas mãos para podermos finalmente segurar o que realmente importa. Comente abaixo. Qual perda em sua vida você hoje reconhece como bênção disfarçada? Porque talvez, apenas talvez, o milagre que você está desesperadamente pedindo já esteja acontecendo. Disfarçado exatamente da crise que você está tentando evitar.